Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí com o programa Jesus é Verdade que Liberta. Vamos falar da palavra de Deus, palavra genuína, verdadeira, a palavra que salva o homem, né? Esta palavra que alimenta verdadeiramente o homem, se assim ele quiser. Se ele der ouvido verdadeiramente, será alimentado verdadeiramente. Então a palavra de Deus, ela é para se cumprir na tua vida, né? Quando você se esforça nisso, em cumprir a palavra, ela se cumpre também. Então, quando nós somos fiel ao Senhor, Ele é fiel a nós. Se nós formos infiel, Ele continua fiel. A palavra está lá, para salvar. Então, o que significa? O Senhor não muda, Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz isso. Que o Senhor nunca vai mudar e vai ser o mesmo, não faz acepção de pessoas. Então você vê que está disponível a salvação. A graça do Senhor é manifestada, trazendo salvação a todos os homens e não faz acepção de pessoas. Então veja que se você não se salvar é porque você não quer. Mas está disponível a palavra de Deus. E eu creio, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós dizemos que tem fé, tem que ver em que você está tendo fé. Porque às vezes eu estou tendo fé no natural, uma fé que eu vou viver na terra, comprar um carro, casar, ter filho. Não, isso aí não é fé. Estamos falando nessa fé em Deus, fé no reino do céu. Uma fé que faz você crer, você agir conforme a palavra de Deus e galgar o reino do céu, né? Você é ser participante do reino. Então essa é a fé que nós pregamos, não é estamos falando de fé humana e nem de amor humano. Então quando a gente fala de amor na Bíblia aqui, é um amor bíblico, né? Que está dentro da palavra de Deus, um amor a Deus em primeiro lugar. Esse amor é derramado em nós também. Então quando eu sirvo ao Senhor, eu sou dotado de dons, né, do Espírito Santo, de frutos do Espírito, que ele muda a minha vida. Então Paulo ele fala aos Efésios aqui capítulo 4, do velho homem e do novo homem. A gente tem que se despir do velho e se vestir do novo. Então ele fala também, segundo aos Coríntios 5:17 também, quem está em Cristo, nova criatura é. Então veja, as coisas velhas passou. Ou seja, o que é carnal fica em segundo plano, já passou. É uma nova vida, uma vida diferenciada, uma vida pautada na palavra de Deus, né? Dentro da palavra. Então a palavra de Deus não é apenas um livro para ser lido e esquecido. Não, é para ler e fazer se cumprir na sua vida. Então nós vamos aqui à palavra de Deus, que encontramos aqui em Efésios capítulo 5 e o versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A pessoa que a responsabilidade que é você ser imitador de Deus. E como um filho que verdadeiramente obedece o pai, né, que ele honra o pai e ele quer se espelhar no pai, ele quer imitar o pai. Sabe, quando um filho, ele ama o pai, ele quer seguir os mesmos passos, aí você vai ver o próprio Jesus, né? Que ele imitou José, no sentido homem. Porque José era crente mesmo, pensa, se você for ver o caráter de José. Então, e no sentido profissão até. Era um carpinteiro, Jesus se tornou um carpinteiro também. Estamos falando no sentido carnal, no sentido homem.
Então ali dá a entender que Jesus amava seu pai terreno, né? E honrava. Então com certeza era amado pelo pai. Então você vai ver aqui que se nós ser imitador de Deus, então você se torna, nesse caso você ama a Deus, você honra a Deus, você teme a Deus, você dá ouvido, você quer ser um Deus. Se você imitador de Deus, então você quer ser um Deus, né? Não para querer ser acima de Deus, como aconteceu com Lúcifer. Não, mas no sentido de querer imitá-lo, de desejar ser santo como ele é. Então é nesse sentido que nós precisamos imitar o Senhor, né? Imitadores como filhos, né? Como filhos amados. Então você vai ser amado, já é amado, só que é aquela coisa, você tem o livre-arbítrio. Deus ama todos, acolhe a todos, como eu já falei, não faz acepção de pessoas, mas muitas vezes eu não aceito esse acolhimento. Porque para Deus acolher você, defender você, capacitar você, ensinar você, conduzir você, você precisa aceitar Ele. Aceitar Ele no sentido de querer ser imitador dele. É isso aí. Você amar a maneira de Deus, o caráter de Deus, as coisas de Deus, você estudar o que é reino do céu, você se interessar por esses estudos, por essa compreensão, por esse mistério do Senhor, você se interessar ao ponto de ser dado a você. Pedir e dar-se-vos-á. Quando Jesus ele fala isso aí, de pedir e dar-se-vos-á, ele fala do Pai terreno. Ele faz uma comparação para que nós venhamos entender o que ele está dizendo, o que ele está querendo falar, que nós entenda. Então ele diz, qual é esse pai que o filho pedindo um peixe, ele dá uma cobra? Pedindo um pão, né? Ele dá, até esqueci agora, mas é assim, pedir um ovo, ele dá um escorpião, né? Pedir um pão, ele dá uma cobra. Então é essas coisas aí. Então veja, aí ele diz, vós que sois maus, sabei dar coisas boas, boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos. E agora imagina o Pai que está no céu, que criou o céu, a terra, criou todas as coisas que há, entregou na mão do homem. Ele não ama esse homem? Ama. Agora eu amo ele, eu quero imitar ele. Se eu não imitar Deus e não me esforçar nisso, é claro que você vai dizer, mas quem é tu para imitar Deus, né? E quem é qualquer homem? Como diz o próprio salmista, quem sou eu, um verme como eu, para que tu me ames? Mas ele ama. E assim, vai do esforço seu. Nós vamos nos esforçar para agradar o Senhor. Pedir e é dado. Mas eu tenho que buscar para me achar. E depois que eu achar, eu preciso bater, eu preciso persistir. Então, sejas imitadores de Deus como filhos amados. Aí Paulo diz aqui no versículo 2, estamos aqui em Efésios capítulo 5, né? Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então veja aqui, o que Deus, o próprio Jesus, quando ele foi explicar isso, para um sacerdote, que era ali Nicodemos, que ele mesmo
o próprio Jesus disse que ele era um príncipe em Israel, e até cobrou dele porque que ele não sabia essas coisas, não estava entendendo o que Jesus estava dizendo, que deveria entender, pregava o reino do céu. Então veja, ele disse, quando ele foi falar desse amor para Nicodemos e para todos nós, ele não teve como explicar esse amor, porque Deus, o homem, ele não tem capacidade de compreender isso, no sentido intelecto. Eu compreendi porque sou inteligente. Então você vai compreender pela fé. Você vai acreditar. Você vai saber que existe esse amor tão grande, como Paulo tentou também explicar, no sentido de dizer o tamanho, e não soube dizer. Ele disse, não há profundidade, nem largura, nem altura que possa se comparar com o amor de Deus. Então veja que é grande. Jesus, ele falou para Nicodemos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal. Foi essa a palavra que ele usou para dizer que é um amor tão grande que não dá dele dizer o tamanho. Então Paulo, ele foi dizer também, disse que não tem profundidade, nem altura, nem largura que possa se comparar com o amor de Deus. Então é um amor que está disponível para nós. E você vê que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi as palavras de Jesus para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja aqui, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo a Deus, ou seja, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício suave, né? Ou seja, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. O que é cheiro suave? Agradando ao Senhor. Quando você vai ver lá no Velho Testamento mesmo, tinha ali o tabernáculo, né? Tinha nesse tabernáculo o último sacrifício. Quando fazia todos os sacrifícios, chegava o último obstáculo, vamos dizer assim, a única coisa que tinha para se chegar na presença de Deus, que era chegar na arca, onde estava ali a presença da glória de Deus na terra, tinha um véu. Mas antes desse véu existia ali o altar do incenso. É exatamente esse cheiro. Quando eu me entrego em sacrifício ao Senhor, eu faço o sacrifício que é agradável a Deus, o culto ao Senhor, eu louvo ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade, de maneira que sou aprovado por Deus. Então isso cheira. Então esse é o sacrifício, em cheiro suave. Então o que é isso? Deus recebe, Deus aprova. E assim eu tenho vida. Não é que Deus cresceu. Não, Deus, ele libera vida para mim. Quando eu cheguei a esse ponto de agradar, de cheirar as narinas dele. A mesma coisa é o contrário. Quando você, como criatura de Deus, como que era para ser um representante de Deus na terra, um Deus, como eu falei agora há pouco, imitador de Deus como filhos amados. Aí você é o contrário, um desobediente a Deus, aí é o contrário, você fede nas narinas do Senhor. O pecado é fedorento. O que é isso? É desagradável a Deus. O homem pecador, ele desagrada a Deus, não no sentido do homem em si, mas o pecado que está no homem. É isso aí, é a mesma coisa. Nós podemos falar aqui que nós não estamos falando aqui das pessoas. Nós não vamos falar aqui daqueles que fazem a coisa errada
e ele é reprovado no sentido homem, mas no sentido Deus. Então, no sentido espiritual. Então, as pessoas ficam aí misturando isso aí, que a palavra de Deus e que nós que pregamos a palavra de Deus, nós queremos controlar as pessoas, nós queremos acusar as pessoas. Não estamos acusando nada, nós estamos falando que é desagradável a Deus. Mas aos homens não. Tem tanta coisa aí que você faz que não desagrada a homem, né? Mas desagrada a Deus. Então veja que palavra de Deus é de Deus, não é minha. Não é minha, é de Deus. Então ele que diz que não tem direito ao reino do céu quem peca. Agora, nós precisamos, se quiser salvação, cheirar as narinas do Senhor. Oferecer um sacrifício, um culto ao Senhor, oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O apóstolo Paulo diz que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós liberamos o cheiro, o perfume de Cristo. O perfume suave de Cristo. O que é isso? Uma obediência a Cristo. Ou seja, é como que... Porque quem nos leva à presença de Deus, quem nos dá a salvação, quem paga nossas dívidas é o Senhor Jesus. Então, quando nós obedecemos a sua palavra, nós exalamos o cheiro suave do Senhor. E isso é bom às narinas de Deus, é cheiroso. Ou seja, como eu já falei, como ele é a fonte da vida, ele libera vida para você. Libera poder, libera fé, esperança, coragem, atitude, ousadia, sabedoria, inteligência, né? Para que você continue fazendo isso aí. E quanto mais você imita, mais cheiro, ou seja, mais próximo de Deus, mais santo você fica. Mais aprovado, mais guardado, mais salvo. É isso aí. Então veja, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, o que é isso que nós estamos fazendo aqui agora? Nós não estamos aqui plantando, roçando o mato, preparando uma terra para plantar milho, para comer, para vender e sobreviver na terra. Não, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Eu sei que você pode dizer assim, mas tem um safado aí, um sem vergonha, que anda fazendo as coisas aí, pregando a palavra, e são pilantras, anda mentindo. Mas é ele, eu não tenho nada a ver com essa história, não. Quer dizer, isso aí sempre houve. Você vê que o próprio Deus pregando para Caim, com certeza falou tudinho para Adão, claro, está até na Bíblia, ensinou como era para oferecer sacrifício e ser agradável a Deus. E Caim não quis fazer dessa forma. Ele fez, mas fez de forma errada. E Deus não recebeu, mas o diabo ele recebeu. Então você vai ver que é dentro do início. Tem gente aí que ele cultua a Deus, mas ele cultua de uma forma que é do jeito dele. Não, vou fazer assim se quiser. É como o Caim fez. Ele ofereceu sacrifício igual a Abel. Você vai ver lá. Ofereceu agora. Foi carrancudo. Sabe o que é? Cabisbaixo, zangado, revoltado. É como que Deus não mereça. É como que a vida dele, ele dê conta dela por si mesmo. É isso aí. Mas Deus não recebeu mesmo. E ele, depois disso aí, dessa revolta toda, ele foi matar seu irmão. Quer dizer, depois ele foi expulso dali da congregação, vamos dizer assim. Porque saiu da terra dele ali, de onde estava junto com os pais, o pai crente, tudo ali. Não pode ficar junto, foi para outro canto. Não dá certo o crente com descrente. É o que vai falar aqui. Não é uma questão de você fazer acepção de pessoas.
Não, acepção de pecado, de atitude. Não, você quiser pecar, vai para lá, não me chama não, que eu não vou não. Tá entendendo? Eu não vou concordar com o teu pecado. Não vou concordar, não vou querer fazer isso aí. Porque o que está acontecendo no Brasil está meio que assim, querendo forçar a gente a pecar. Não, vai para lá, peca tu agora. Eu tenho o temor de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu não posso fazer isso aqui. Como é que você vai querer que eu faça? Não, faz tu, rapaz. Eu não estou nem aí que tu faça, eu só estou te dizendo que Deus não aprova isso aí. Aí você quer ser desobediente a Deus como Caim foi? Vai ver que o seu irmão clamou. A Bíblia diz que depois dessa conversa com Deus, Caim falou com o seu irmão. O que é falou? Teve uma discussão lá. Vai ver que o irmão dele, rapaz, obedece a Deus, rapaz. Foi pregar para ele, ele meteu a faca no homem. Matou com pau, com pedra, sei lá como é que foi, matou. Quer dizer, em vez dele dizer, rapaz, é mesmo, eu vou pensar direitinho, Deus falou comigo, se eu não obedecer, eu vou pegar um pau, eu vou pro inferno. Eternamente, é verdade, Abel, eu vou. Não, ele foi se revoltar contra o pastor Abel. Então você vai ver que tem muita gente que é assim. Em vez de ele receber o conselho da gente, a exortação que vem da parte de Deus, usando os homens de Deus para você é de receber, você fica revoltado. Pelo menos você tem que ficar na sua. Assim não. Eu não entendo esse negócio, eu vou ficar quieto para cá. Não vou nem meter minhas mãos no meio disso aí. É o melhor que você faz. Porque um dia, quem sabe, você pode achar o caminho. Paulo diz, eu corto a ocasião daqueles que buscam a ocasião, para que, porventura, ele seja achado, assim como nós fomos achados. Paulo ele diz isso aí aos Coríntios. Eu corto a ocasião dos que buscam a ocasião, busca teimar, brigar e contra. Eu corto essas ocasiões para que ele possa entender um dia como eu entendi um dia. É isso aí que Paulo está dizendo. Então veja aqui que nós devemos exalar esse cheiro suave. O Senhor, Ele já nos ama, já independente de qualquer coisa. Agora você não ama Ele, fica separado dele. Está entendendo? Quando eu amo o Senhor, me aproximo dele. Se eu tenho toda a liberdade, a permissão dele, quanto mais eu me santifico, mais eu me abraço com ele. E ele se abraça comigo com esse poder que não tem Satanás que dê conta. Porque entenda, às vezes as pessoas se apegam muito ao diabo, tem gente que se apega aí, tem gente que vai buscar poder e ele prometendo, não, se tu fizer assim, rapaz, tu mata uma galinha, tu bebe o sangue, tu faz desse jeito assado, bebe um mijo de cavalo aí, inventa, eles só inventam essas coisas ruins. Tu faz isso aí, que eu te dou poder, e aparentemente dá mesmo. Rapaz, não é que, eita, mas é só uma mentira. Daqui a pouco, você está ferrado na mão dele, até aqui na terra mesmo. Imagina depois que morre. Não existe reino. O reino é de Deus. Então a prestação de conta é com Deus, não é com o diabo, não é. Não, chegar lá, ele que vai prestar conta também. Então veja aqui, o versículo 3, eu vou repetir, que às vezes a pessoa liga a TV agora, né? Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza e avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem ainda seja comentado, isso aqui falado. Ou de alguma forma você se interessar. Sabe, você comentar no meio dos santos uma coisa que seja semelhante a essa prostituição e toda a impureza, avareza e ainda, ou seja, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Ou a santo, uma pessoa que é santo, umas pessoas que são santas.
não pode estar com esse tipo de conversa, se interessando por isso. Sabe o que é no Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pessoa que não tem Deus, que não entende nada disso aqui, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É exatamente essa questão aqui, de você se interessar por palavras que não agradam ao Senhor. Então ele está falando aqui, nem ainda podeis comentar esse tipo de coisa. Imagina fazer, ter essas ações, esse tipo de ação. Aí ele diz no versículo 4, nem torpezas, nem pavoices, que é disparate, o cara que é doidão, ele é disparado, ele não tem limite para ele, é para frente, é saliente. Então tem gente que ele é assim, né? Então, aí, pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, né? É aquelas pessoas atrevidas, que ele, sabe, ele irrita as pessoas, ele não respeita ninguém, atrevido, que ele fala com as pessoas, ele fala para irritar, para de alguma forma dizer que ele é desobediente mesmo. Dá até de comparar com as respostas de Caim, lá para Deus, uma autoridade, rei dos reis e senhor dos senhores, diante dele ele, cadê teu irmão? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? A resposta com autoridade. Mesma coisa do diabo, porque na verdade o diabo estava nele, né? Porque quem não tem Deus tem quem? Quem vai contra Deus é o que está nele. Então você vê que quando ele fala esse tipo de coisa, o próprio Satanás, quando ele se encontrou lá numa reunião, que está escrito ali em Jó, que Deus fez uma reunião com os filhos de Deus e o diabo apareceu por lá, o Lúcifer, e Deus perguntou o que ele andava fazendo. Não, rodear a terra. Tu viu meu servo Jó? O que ele disse? O meu servo Jó, que é homem justo, que se desvia do mal. Ele disse também, tu encheste ele de riqueza, agora tira o que ele tem para ver se ele não blasfema na tua face. Olha o jeito que ele trata com autoridade. Então não tem respeito. Esse tipo de gente aqui que ele não considera autoridade, ele não consegue respeitar as pessoas. Ele é aqui, essa pavoice aqui é insensato. E esse outro é saliente desse jeito aí, assim, ao ponto de não respeitar. Então veja aqui, vamos prosseguir, versículo 5. Porque, eu vou repetir o 4, nem torpeza, nem pavoices, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Versículo 5, porque bem sabeis isto, ponto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança, não é herdeiro, não é filho, não se torna, não é participante desse amor, é isso aí. Não é que não seja amado, o amor está disponível para ele, é ele que não quis pegar lá. Então quando você for condenado de alguma forma, aqui na terra mesmo e depois por fim no porvir, não vai querer culpar Deus não. Tem nada a ver, não culpe homem, culpe você. Então eu e você também, precisa ter essa consciência de que você é culpado de tudo.
Você é devedor de tudo. Você é insensato. Você é desobediente. É rebelde contra Deus. E precisa melhorar. Pode ser o mais correto da face da terra. Mas sempre precisa de melhorar. Sempre. Não está entendendo aqui, irmão? Porque a pior coisa que existe no mundo é você se achar altivez, você se achar puro. Não, tô santinho, já não preciso. Não, já está pecando agora, aí mesmo. Porque o que fez, ou o que faz, o que é a tentação maior da parte dos demônios, da parte do diabo, para com a humanidade, é te incentivar você a ter altivez, você ser altivo, você ser sabido. Não, eu sei, eu posso, eu quebro, eu vou, arrebento, do jeito que eu tô, ninguém me vence, é isso aí. Quando entra isso aí no coração do ser humano, ele não aceita conselho nenhum. Não, sei o que estou fazendo, eu posso fazer. E tem uma palavra que Paulo fala, que eu sempre gosto de falar, e aqui cabe, é que Paulo diz, aquele que pensa que sabe, ainda não aprendeu como saber. Então nós temos que ter sempre uma necessidade de Deus, necessidade de aprendizado, para imitar, para ser um discípulo do Senhor, para ser disciplinado pelo Senhor. Isso é discípulo, quando é disciplinado. Discípulo o que é? O que segue ao seu Senhor, que imita o seu Senhor, que tem desejo de imitar o Senhor. Então Paulo ele escreve também aos Coríntios dizendo, sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Não precisa ser mais do que eu, tá bom, do jeito de mim. Ou seja, eu imito o Cristo e vocês imitam eu. E aqui ele já escreve essa carta aqui aos Efésios, dizendo, nesse versículo mesmo, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É isso aí. Então, considerar, você vê o que Jesus disse no Pai Nosso? A primeira palavra, como é que nós devemos orar? Nós não sabemos não. Eu vou dizer para vocês. Começar agora. Pai nosso que estás no céu. Olha só. Então tem que começar dizendo, o Senhor é meu Pai. E eu preciso começar daí a entender que eu preciso imitá-lo. Né? E aí você vê que o pai, todos os pais terrenos, ele tem prazer no filho. Quando o filho é uma pessoa direita. Porque tem as pessoas rebeldes que não dá nem a gente colocar aqui. Estou falando de pessoas, quando o filho escuta o pai, considera, né? Como eu falei no início, honra o pai. Agora imagina Deus, ele disponibiliza, irmão. Ele te ajuda. Em tudo que ele falar para você, você dá ouvido. Ah, mas eu não posso fazer. Mas não é você que vai fazer, é o Senhor. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno. Então veja, outra hora ele diz, aquele que está em mim, ou seja, eu sou a videira, vós os galhos, quem está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quando Jesus está dizendo que é nada, é porque é nada mesmo. Porque o homem sem Deus, ele é o quê? Nada. E às vezes a pessoa não procura entender isso aqui. Ele acha que, não, morrer, quando eu morrer lá, a gente dá um jeito lá. Deus, ele é amor. Ele é amor mesmo, por isso que ele está dizendo, não tem direito ao reino. Não tem herança, né? Porque bem sabeis isto, que nem os fornicadores, sabe o que é fornicador? Que anda prostituindo com um com o outro, né? Fornicador,
ou impuro. Por que eu digo isso? Porque eu estou pregando para as pessoas dentro das casas que às vezes nunca nem viu Bíblia na vida. É isso aí, às vezes a pessoa diz, mas quem não sabe o que é isso? Tem muita gente que não sabe não. Então é só para dizer aqui, para explicar, né? Então, o impuro, impureza, é quem anda fora da Bíblia, fora da doutrina do Senhor. Né? Impuro, o avarento, o qual é idólatra, está idolatrando o dinheiro, é avarento. Né? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança. É isso aí. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha aí só. Não se meta com eles. É o que diz no Salmo 1 lá, versículo 1. Para não andar no conselho dos ímpios, nem se sentar não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Você não pode se agradar disso. Dessas coisas erradas. Você concordar com isso. Né? Porque tem gente que ele quer escarnecer de Deus. É claro que tem gente que ele faz as coisas erradas porque ele não sabe, ele pensa que é normal aquilo lá. Ele não tem entendimento, é uma coisa. Mas quando você diz, Paulo ele diz, o herege, que é aquele que diz que Deus é de um jeito sem ser, falou e não falou, ou seja, diz que Deus falou sem Deus ter falado, é o herege. Paulo diz a Tito que depois de uma e outra admoestação, evitai-o. Que esse homem está perdido, está pervertido e peca e está condenado em si mesmo. Então, o que é isso? Você já deu um conselho para ele, você já disse que isso está errado. Ele insiste outra vez, você diz mais uma vez. Mas depois disso você sai fora, porque ele está querendo criar contenda, ele quer envolver você no erro. É isso aí. Você não pode concordar mais com essa pessoa. Você tem que evitar. Não evitar no sentido de entrar no ônibus com ele. No sentido de ir para o restaurante, ele está comendo lá, você sair, porque ele está lá. Não, comer lá, tudo bem. Come na mesma panela lá, tudo, mas você não concorda com ele. Evitar de contenda, de querer convencer ele. Ele já está perdido, pervertido e peca e está condenado em si mesmo. Então Paulo diz isso aí. Então veja aqui. Portanto, depois que ele diz, ninguém vos engane. Eu acho que eu até pulei um versículo aqui, o versículo 6, né? É isso mesmo. Eu li o 5, que diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Eu não li esse aqui, eu pulei um. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ou que é exatamente a heresia que eu estou falando. É contra Deus. Pelo menos não produz nada. Está dizendo palavras vãs, é palavra que não constrói o reino do céu. Que não constrói vida. Não serve de nada. É palavra de homem. Ninguém vos engane com palavras vãs. É isso aí. Então ele vai aqui. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por estas coisas vem a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Então eu deixo de ouvir as palavras de Deus, eu vou ouvir palavras de homem ou até maligna, que não constrói, a única coisa que pode fazer é destruir a minha vida. E não constrói nada, mas destrói. Então, aí ele entra aqui no versículo 7, que é o que eu li, que eu tinha pulado por cima aqui. Portanto, não sejais seus
companheiros. Não anda com essas pessoas que falam esse tipo de coisa. Não dá ouvido a essas pessoas, porque você vai se perder também, né? Tem que fazer de tudo, como já disse que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, eu corto a ocasião daqueles que buscam a ocasião, para que possa assim, ser achado assim como nós fomos achados. O que é isso? Eu digo para eles a verdade, que eles estão no erro, que ele possa acreditar e achar Deus como nós achamos. Achar o caminho do céu como nós achamos. Achar a herança do reino, né? Então é isso. Aí vem o versículo 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então eu era treva antes. Ou seja, não tinha entendimento. Não sabia quem era Deus. Mas agora eu tenho conhecimento. Eu tenho entendimento. E conheço ao Senhor. Então eu tenho que andar como filho, imitando o Senhor. Como filhos amados. Né? Como filhos da luz, como filho de Deus, como filho do Evangelho. É isso aí. Nos conselhos da doutrina do Senhor. Aí versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito é nisso aqui. Toda bondade e justiça e verdade. Versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando. Aí você vai aprovar aquilo que é agradável ao Senhor, o que não é, você reprova. Ainda que numa falha, você faça. Aí você diz, errei. Quando você cai em si, tem hora que o Espírito permite até. Aí tem hora que você não pergunta nada, você mete a cara. Quando dá na parede lá, você cai para trás. Aí, poxa, deveriam ter pegado essa pancada na cara, né? Porque não vigiou, que é aquela coisa de Jesus, vigiar e orar, e para que não entreis em tentação, não taca a cara na parede. É isso aí. Então, esse versículo 9, né? Versículo 10. Aprovado, né? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovar somente isso, que agrada ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar. Não é condenar, como eu já falei, condenar a pessoa. Ei, rapaz, tu fez isso, tu tá condenado. Não, mas pro céu tá. Ó, se tu fizer assim, tu não tem parte no reino. Aqui tu tem a tua casa lá, teu carro, teu avião, normal, corre para cima e para baixo, a chuva cai na tua cabeça, o sol esquenta e enxuga a água, normal. Mas aí, quando se trata de reino do céu, você não tem herança lá. Aí se você nem pensa nisso, não está nem aí com isso, que é o caso de Caim, que ele sabia muito bem o que Deus estava dizendo. Não, mas eu quero ser doidão mesmo, meu negócio é só a terra mesmo. Ah, então vai. Ah, não, mas o senhor vai ordenar o pessoal me matar aí. Ele disse, não, quem matar Caim será 7 vezes condenado. Ninguém tem direito à vida, não, a vida é minha. Então fica tranquilo, tu vai viver. Aí ninguém sabe nem quantos anos viveu esse homem, né? Porque o pai dele viveu 830, aí teve outros 950, naquela época era assim. Aí o Abel matou, foi logo poucos anos mesmo, só estava novinho ainda ali, né? Mas ninguém sabe quantos anos. Mas ele morreu e viveu aí, quem sabe ele viveu uns 800 anos na terra também. Mas quando morreu, rejeitado de Deus. Você tem que pensar nisso aí, pode até durar um bocado de tempo aí. Você correndo, voando de avião, prostituindo, funicando, como já foi falado aqui, por cima da carne seca. Ainda que seja assim, como diz
Salomão, ainda que o pecado faça mal 100 vezes. O que ele está dizendo? E tudo se lhe prolongue. Ele diz em Eclesiastes 8, 12. Ou seja, tudo vai bem, pequei 100 vezes, e aí que as coisas tá só o filé. Aí ele diz, eu digo com certeza, que bem sucede aqueles que temem ao Senhor. Aquele que treme diante da sua palavra. É isso aí. Então veja, aí ele diz no versículo 13, o ímpio não irá bem. Aí é como a sombra que... é como a sombra. Ou seja, só está aparecendo hoje. Daqui a pouco ele desaparece, que ele fica numa prisão, ninguém nem vai lá visitar ele. Está entendendo? Que é eterna. Então veja aqui, versículo 11, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, escondido, porque tudo que é errado faz escondido, ou mentindo, tapeando, cobrindo com a verdade, para dizer que é e não é. Então, em oculto, até dizê-lo é top. Você não pode nem falar as palavras que eles fazem, que eles falam, os projetos deles, não pode nem falar, comentar nisso aí. Versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ou seja, a palavra de Deus traz à tona tudo. Tudo que é verdade esclarece da mentira. Ou seja, a mentira um dia vai ser esclarecida. Tudo que está oculto vem para a luz, né? Versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que está dormindo nesse assunto, pelo amor de Deus. Levanta, tu que está deitado aí, está fazendo aí, né? Levanta tu dentre os mortos, ou seja, aquilo que não tem vida, não tem participação com Deus, não tem aproximação da santidade de Deus, te levanta, te acorda e te levanta para isso aí, te apronta. E Deus, o Senhor Jesus, te esclarecerá, te abre a mente, te faz você entender e te salva. É isso aí. Aí ele entra aqui no versículo, eu quero chegar aqui mais um pouco, só lendo, que já acabou nosso tempo. Mas o versículo 15, portanto, veja prudentemente como andais. Prudente, com prudência. Procure andar com prudência, né? Não como nécios, mas como sábios. Nesse assunto, não é sábio terreno. Eu sou esperto. Esperto nada. Ninguém é nada. Se não buscar em Deus, não sabe nada, não pode nada. É isso aí. Não tem nada. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveita agora, porque os dias são maus, né? Procura fazer o bem enquanto é tempo. Versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas mas entendei qual seja a vontade do Senhor, né? Então, entendei qual seja, tem que procurar entender isso aí. Qual é a vontade do Senhor, né? Porque não adianta eu fazer a minha. Versículo 18, é aqui que eu quero chegar. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você está cheio, irmão, do Espírito de Deus, que é as coisas, os frutos, esses ensinamentos do Senhor, não vai caber mais nada, está cheio. Não tem aquela coisa de encher o HD? Poxa, encheu, rapaz, não
eu quero colocar um negócio aqui, não vai caber mais. Pois é. É para não caber mesmo. Se está cheio de Deus, te enche mesmo de Deus e não permita que nada dessas coisas aqui que vem para dissolver o que é bom, venha entrar. O vírus, não é aquele vírus que entra no HD. Meu Deus, bagunçou tudo o programa do computador. Não deixa que entre, não. Porque vai destruir o que é bom. As más conversações corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. Né? Então veja aí, versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração. Então é cheio, é só cântico a Deus, oração. Você está ligado no Senhor. Sempre assim. Aí versículo 20. Dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus, não passe nem para lá e nem para cá. E tem gente que pensa que porque a gente fala em Deus assim, tem que andar deitado e os outros passando em cima, tá só um bagaço. Não, você tem que ter autoridade. Vê se Jesus era assim, Paulo era assim, permitindo que os outros... Não, batiam nele, mas ele... Não, é isso aqui. É desse jeito aqui a coisa que funciona. Pode rachar, não pode mudar, né? Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente. Seja cheio do Espírito e não de vinho, né? Embriagar com vinho. Se embriagar com palavra é pior ainda. Embriagado com palavra de homens. Eu acho que é assim, me disseram que é desse jeito. Embriagado, tonto, sem saber o que faz. E Paulo diz, eu falo essas coisas para vocês não serem enganados com palavras de homem, né? Enganosas, palavras enganosas de homem, para que vocês se afirmem no poder de Deus e não nessas palavras de homem. É isso aí, que Deus venha abençoar grandemente, no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui mais uma vez nessas televisão, falando e dizendo que o Senhor é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Abençoa cada um que nos assistiu, dá saúde, dá vigor, dá prosperidade, sustenta, esclarece, meu Senhor, que essa palavra venha crescer no coração de cada um. Abençoa, dando saúde a cada um, no nome de Jesus nós pedimos e já por fé te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.